tudo bem? Eu sou a Leila Machado e eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre saúde mental em tempo de pandemia. Gostaria de agradecer o convite do grupo LD Consultoria, que me passaram algumas perguntas, alguns inquietamentos, que chegaram até eles, para que a gente possa conversar, trocar algumas ideias em relação a como cuidar da nossa saúde mental, como recuperar a nossa saúde mental também, se for o caso, nesse momento em que nós estamos vivendo, individualmente e vivendo em sociedade também. Bem, eu sou enfermeira e professora, e sou especialista em saúde mental, trabalhei 10 anos exclusivamente com a área de saúde mental, então tenho uma experiência e atualmente estou trabalhando com as práticas integrativas e complementares em saúde, também direcionando esses cuidados para a saúde mental. Porque esse é um tema amplo, é um tema que a gente fala que ele é transversal. Então, falar de saúde mental, a gente não vai falar só de saúde, a gente precisa falar de todos os elementos aí que compõem a vida. Então, nós dividimos em 5 temas, que nós vamos ter algumas perguntas aí que conduzem essa conversa. Neste primeiro momento, a gente vai conversar sobre o que é saúde mental, trazer de uma forma breve um conceito e o que é essa pandemia, Por mais que já estamos aí alguns meses nessa caminhada, como que a pandemia afeta mentalmente, as pessoas, tanto no individual como quando a gente olha para o coletivo. Então, as perguntas que guiam o nosso encontro de hoje é saúde mental, pensar ela na nossa individualidade, pensar ela na nossa coletividade. Existe a piora do estado de saúde mental das pessoas em época de quarentena é real? Realmente as pessoas estão adoecendo mais mentalmente? Está tendo uma piora desse quadro de saúde? Então a gente vai conversar sobre esses conceitos. Então, no primeiro momento, vamos pensar qual é o conceito de saúde mental. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ter saúde mental é a capacidade de estabelecer relações harmoniosas com os demais e a contribuição construtiva nas modificações do ambiente físico e social. Então, a saúde mental, ela está para além de um componente do grupo saúde, da parte de saúde do indivíduo. A saúde mental ela se manifesta para além da relação do sujeito consigo mesmo, com as suas faculdades mentais, mas também em como esse sujeito, como a pessoa, se coloca para viver junto com os demais, para viver em sociedade, com o social, nas suas relações. Seja ela com a família, seja ela com o trabalho, seja ela no relacionamento, na comunidade. Então, saúde mental está diretamente relacionado com coletividade. Então, sim, pandemia, ela está também diretamente relacionada a essa coletividade. Então, vamos pegar aí o conceito de pandemia. É uma enfermidade epidêmica, amplamente disseminada, ou seja, uma doença infecciosa contagiosa que se espalha rapidamente e atinge países e continentes. Então, não é qualquer doença, é uma doença que ela se espalha, ela sai de um ponto e ela toma proporções para além daquela comunidade local, para além daquele país. E foi isso que nós vivemos com o Covid. Então, Covid-19 é o nome da doença, do quadro de adoecimento, que é a doença causada pelo vírus corona, mais especificamente o vírus SARS-CoV-2. Então, existem outros vírus corona e esse é o vírus que causa então a síndrome respiratória e que está como a causa aí dessa doença, que é o Covid-19. Então, na versão de que ele surge e é identificado no ano de 2019. E aí nós temos uma pandemia, temos uma doença que de alguma forma ela nos afeta individualmente, a saúde do meu corpo como sujeito, só que para me acessar, ela precisa passar pelo meu coletivo. Assim como eu passo a ser também um vínculo para que ela chegue a outras pessoas. Então a pandemia,
ela está diretamente relacionada ao nosso eu indivíduo e ao nosso eu coletivo, como parte de um coletivo. Enfrentar essa pandemia, uma doença que se dissemina e atinge proporções aí mundiais. Ela vai mexer com muitas questões do nosso eu indivíduo e do nosso eu coletivo também. Vai envolver a gente repensar e estar vivenciando, principalmente o medo da morte. Outros medos também foram surgindo aí com as medidas que o mundo precisou tomar para enfrentar essa doença, essa disseminação. E aí a gente tem outros medos que passam a fazer parte, né? O medo da solidão, o medo do desemprego, o medo da fome. Então a gente passa a ter um enfrentamento de medos e situações que até então ficavam escondidos, ocultos ou que não estavam talvez diretamente em pauta na nossa vida. Outra situação que abala a gente individualmente e na coletividade é o risco da transmissão. Então nós temos duas situações, a gente passa a ter o risco, o medo de ser contaminado, mas também o medo de contaminar, de alguma forma ser um veículo para que essa doença chegue nas pessoas que a gente ama, na nossa família, nos nossos pais, nossos avós, nossos filhos. E isso nos coloca também numa situação de conflito. Outra questão da pandemia é que uma forma de enfrentar uma doença que se espalha, né, se dissemina rapidamente entre as pessoas, é a questão do isolamento. Então, isolamento e distanciamento social. Aí a gente fala quarentena, né? Medidas da quarentena. A gente fala, mas que quarentena é essa que nós já estamos há meses vivendo? Então, até isso, o tempo se tornou algo que no início a gente pensava, em algumas semanas isso vai reduzir essa curva e a vida vai voltar ao normal. E aí a gente passa a pensar essa quarentena, esse período, é só agora, logo isso vai passar, logo isso vai voltar. E o quanto o mundo foi seguindo, a vida, o tempo foi passando e o voltar ao normal não é algo mais dentro de qualquer expectativa que havia no início desse processo. Então, essas questões do se isolar, do se distanciar socialmente entre as pessoas, também passa a gerar conflitos internos e inclusive conflitos externos também. O não poder abraçar, o não cumprimentar, manter distância de 2 metros. Tudo isso envolve e impacta diretamente nós que somos seres do social, do coletivo. Então, inclusive a questão do uso de máscara, né? O quanto que a gente precisou aprender a sorrir com os olhos, identificar o outro para além do rosto. Importante ressaltar, não há saúde sem saúde mental. Falar de pandemia, falar dos riscos físicos, os riscos do adoecimento que leva à morte, não tem como falar disso sem falar de saúde mental, de como o nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia, nas nossas relações, o nosso comportamento, como nós enfrentamos essa situação. E sim, nós temos aí um aumento do número de pessoas que passaram a desenvolver um sofrimento, mas também um adoecimento mental. Pessoas que já vinham um processo de adoecimento devido a todas as questões que a gente vive na sociedade, que passam a se desestabilizar emocionalmente, seja pessoas que já estavam, né, já tinham um transtorno mental ou então dependência química, que também é uma questão relacionada à saúde mental. Os serviços que precisaram ser fechados pelas medidas de isolamento. Então nós temos várias situações que vão mostrando a emergência de, ao mesmo tempo que nós precisamos nos preocupar com a atenção básica, o acesso à urgência e emergência, o acesso a leitos de UTI, nós precisamos nos preocupar também em como nós, seres humanos, vamos passar por todo esse processo mentalmente, para poder passar essa pandemia, chegando ao final dela, com as melhores condições possíveis para enfrentar o que vem de novo, para superar lutos, para ressignificar a nossa vida. Então, nos próximos encontros, nós vamos falar sobre o eu na pandemia, nós vamos falar sobre viver a saúde mental aí na nossa coletividade. Vamos falar também sobre
o acesso a diagnóstico e a tratamento e a medidas de cuidado durante a pandemia para a saúde mental e fechar aí com algumas ideias de como pensar o futuro aí da saúde mental diante da pandemia. Então, agradeço a atenção de vocês por hoje e nos vemos nos próximos dias.